Livro de Juízes, capítulo de número 4. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Versículo de número 21. Só quem está visualizando, diga glória a Deus. Então, Jael, qual era o nome dela? Jael. Mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, lançou mão, deu um martelo e foi de mansinho perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora ou fonte, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia, e foi assim que morreu. Juízes capítulo 5, verso de número 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe, em Israel me levantei. Leio de novo. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Até que eu, Débora, me levantei. Por mãe, em Israel me levantei. E você tome o seu assento, por favor. Lembrando que esse é um ambiente espiritual e você tem toda a liberdade de exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Amados, é sabido de todos que estarei com vocês nesses 2 dias em 3 cultos. E eu orava ao Senhor e Deus trouxe uma temática ao meu coração dentro desse tema que é permaneça de pé. Eu vou dizer 1, 2, 3... E no 3 eu gostaria que todos gritassem bem alto o tema, que é permaneça de pé. Vamos lá, 1, 2, 3. Permaneça de pé. É dentro desse tema que as irmãs oraram para que esse congresso acontecesse, que o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu entendimento, 3 áreas que nós trabalharemos dentre esses 3 cultos. Nós trabalharemos a primeira área, que é posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Só mais uma vez para você guardar, diga posicionamento. Nós trabalharemos a segunda área, que é equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. E nós trabalharemos a terceira e última área, que é resistência, diga resistência. Entendendo, pois, que para permanecer de pé e avançar, é preciso de posicionamento, equilíbrio e resistência. Dito isso, nós iremos abranger as 3 áreas que compõem o ser humano: corpo, alma e espírito. Falando sobre posicionamento, nós acabamos de ler aqui o texto, ou 2 textos, melhor dizendo, do livro que compõe a Bíblia Sagrada, narrando o tempo dos juízes de Israel. Quem é leitor bíblico e sabendo que prego em uma Assembleia de Deus, logo, quando olha para esse livro, se lembra que esse é um livro de um dos tempos chamados tempos negros da história de Israel. Esse é um livro que Israel vai viver um governo teocrático. E o que é teocracia? Teocracia é Deus exercendo o governo sobre o povo. Porém, para Deus exercer o governo, Deus vai usar homens e uma mulher para que o governo de Deus fosse exercido e estabelecido. Olhando para esse livro de uma forma geral, nós veremos que esse livro trata de um final de um ciclo para o início de outro. Perceba que quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos perceber que Juízes está vindo após o livro de Josué. Josué, que vai narrar o tempo que o povo agora estava caminhando ou peregrinando pelo deserto. Então o ciclo do deserto terminou. O ciclo do deserto acabou. O ciclo da peregrinação agora, entrando no livro de Juízes, ele termina para iniciar o ciclo do cumprimento de promessa. Deus estava iniciando um tempo novo. Então eu quero aqui, a partilhar isso aqui, já profetizar sobre a vida de alguém. Deus está iniciando um ciclo novo com você.
Isso, glorifica, porque é profético. Deus está iniciando um tempo novo sobre você, sobre a sua casa, sobre aquilo que você carrega. Então compreenda que é um tempo novo, é um ciclo novo. E esse povo está vindo de um processo. E esse processo foi um pouco meio longo. Por quê? Porque esse processo dura-se 40 anos caminhando sobre o deserto. Mas, falando sobre ciclo novo, falando sobre tempo novo, o tempo novo não requer só algumas coisas geográficas. O ciclo novo e o tempo novo requer comportamento e direcionamento do tempo antigo que esse povo está vivendo. Por que, Cássia? Porque a sinalização de um tempo novo, a sinalização de um ciclo novo, não é só quando Deus muda a rota, não é só quando Deus muda algumas coisas à nossa volta, mas é quando quem está entrando no ciclo muda a visão, muda a percepção diante de algumas coisas que está lhe acontecendo. Então entenda que esse povo que nós estamos falando é o povo que Deus vai fazer uma promessa. Diga comigo, promessa. Diga isso mais forte, diga promessa. Deus vai fazer uma promessa a esse povo no livro do Gênesis ainda, capítulo de número 15, do verso de número 5 ao verso de número 6. Quem não lembra disso? Quando Deus chama Abraão para fora da tenda. E fora da tenda, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, olha para o céu. Olha para onde? Melhora isso aí, olha para onde? A primeira coisa que Deus entra em contato com Abraão é: Abraão, para mim falar contigo, você tem que elevar o olhar. Não dá para querer ouvir eu falar se você ficar olhando para baixo, para as circunstâncias, para o momento, para o tempo. Olha para cima. E agora, Deus? E Deus fala com Abraão. Estou em Gênesis 15 ainda, 5 e 6. Deus fala com Abraão assim: agora conta as estrelas. Conta de uma, de duas. Consegue contar? Penso que Abraão pensa dentro dele, diz: Senhor, eu não consigo contar. E Deus responde a Abraão dizendo: da mesma forma que as estrelas são incontáveis, a tua geração será incontável sobre a terra. Cássia, o que é isso? É uma conversa. Que conversa é essa? É conversa de Deus com quem está portando uma promessa. Mas entenda que toda promessa é gerada no útero da espera. Eu repito para que alguém entenda e guarde no coração. Toda promessa é gerada no útero da espera. A antessala do cumprimento da promessa é chamado de processo. Por quê? Porque antes de Deus realizar, Deus está formando quem vai viver. Eu preciso que alguém entenda isso aqui, porque eu converso com alguém que está nesse ambiente chamado útero de espera. Eu converso com alguém que está nessa antessala chamada processo. Está doendo, está machucando, eu não estou entendendo. E Jesus está dizendo: eu não estou preparando algo para você. Está pronto. Eu estou preparando você para aquilo que já está pronto. Oh meu Deus, falando de promessa, Deus libera uma palavra a Abraão. Qual que é a palavra? Eu vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu. Entretanto, todavia, contudo, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Me deixa conversar com alguém aqui que acha que Deus trabalha com a tua caderneta. Me deixa conversar com alguém aqui que acha que Deus trabalha com o teu relógio. Se Deus não fazer no meu tempo, eu não vou. Se Deus não fazer da minha hora, eu não vou. Se Deus não fazer do meu jeito, eu não visto camiseta de congresso. Se Deus não fazer da minha maneira, eu não vou ir, eu não vou me movimentar. E o céu está dizendo: eu não trabalho na tua perspectiva. Eu estou pregando para alguém que precisa entender isso aqui, que é cura de Deus para você. Jesus está dizendo: eu não trabalho na tua perspectiva, mas uma vez que eu tenha falado, diz o Senhor, descansa, repouse, porque eu me comprometo com aquilo que eu falei. Jesus está conversando com alguém aqui e está dizendo: uma vez que eu falo,
uma vez que eu libero, uma vez que eu envio a palavra, Jesus está dizendo para alguém: cabe a você. Grita comigo: comportamento. Melhora isso, grita: comportamento. Olha aqui, Deus vai liberar uma palavra. Qual que é a palavra? A palavra está vindo desde Abraão, vai passar para a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, vai chegar em Moisés. Quando chega em Moisés, Deus dá um grito dentro do Egito, e eu acho isso fantástico. Por quê? Porque o Deus que não trabalha com o nosso tempo, com a nossa caderneta, é o Deus que tem a hora certa de agir. Quando chega o tempo, eu estou liberando uma palavra que o meu espírito está pegando fogo aqui. Quando chega o tempo, ninguém segura o grito de Deus. Quando chega o tempo, ninguém segura a mão do Todo-Poderoso. Oh meu Deus, eu vou dizer, Jesus, me cobre, Espírito de Deus. Quando chega o tempo, não tem sistema que segura. Quando chega o tempo, não tem governo que segura. Quando chega o tempo, não tem cacique da terra que segura. Quando chega o tempo, o grito de Deus entra no lugar. Oh meu Deus, glória. Deus dá um grito no Egito, e o grito de Deus vem num choro de um menino. Que menino é esse? É um tal de Moisés, libertador, para libertar o povo da opressão de Faraó. Deus vai olhar para Moisés na fase adulta e vai dizer para Moisés: pega esse povo, pega o meu povo da promessa que eu fiz para Abraão, e traz esse povo para uma terra. Diga para o povo, Moisés, que a terra mana leite e mel. Diga para o povo que eles nunca viram as maravilhas que tenho eu reservado para eles. Diga para o povo, Moisés, que eles ainda não viram, mas a palavra é essa: a terra está pronta. Diga para o povo, Moisés, que os olhos deles não contemplaram, mas manda eles se comportar como portador de promessa. Diga para eles, Moisés, que os pés deles ainda não chegaram lá, mas os lábios deles não podem murmurar pelo caminho. Diga para eles, Moisés, que enquanto eles caminham, eles me glorificam. Diga para eles, Moisés, que eu requeiro do meu povo comportamento de conquista. Então o céu está conversando com alguém aqui, está dizendo: está na hora de começar a se comportar como alguém que porta algo grande da parte de Deus. Oh meu Deus do céu, eu vou liberar algo aqui para ver se tem alguém entendendo. Jesus está dizendo: não dá para ter comportamento um dia de alguém que porta algo grande, e no outro dia ter comportamento de alguém que está longe daquilo do Senhor que lhe fez a promessa. Jesus está dizendo: o ano de 2025 é ano de mudar comportamento. Eu vou repetir para ver se tem alguém. Oh meu Deus, se comporta como alguém que vai pisar. Eu não vi, mas eu vou. E agora, entrando no livro de Juízes, é esse tempo que Deus vai estabelecer. É o tempo do cumprimento da promessa. É o tempo do povo que passou pelo processo. Diga comigo: processo. Diga mais forte, diga: processo. É assim que crente pentecostal fala. É o tempo que o povo passou pelo processo experimentar do cumprimento. E quando entramos em Juízes capítulo de número 1, o versículo de número 1 já inicia-se com um fechamento de um ciclo. Qual que é? Josué morreu. Josué morreu, e agora o texto diz que os filhos de Israel consultam ao Senhor. Perceba que eu não estou falando de qualquer povo. Perceba que eu fiz um caminho introdutório para você entender que nós estamos falando de um povo que é forjado por Deus dentro de um processo chamado deserto. É um povo que viu nuvem subir. É um povo que viu nuvem descer. É um povo que viu de dia
a nuvem tampar o sol e de noite a nuvem os proteger do frio. É esse povo que precisaria estar preparado. E agora o tempo chegou. Esse é o tempo. E o texto de Juízes capítulo 1 diz que o povo vai perguntar ao Senhor. Então entenda que a teoria está boa. Por que, Cássia? Porque na teoria, se crente, antes de fazer qualquer coisa, pergunta ao Senhor. Na teoria, pastores de tribuna, líderes de departamento, antes de fazermos qualquer coisa ou tomarmos qualquer decisão, quem deve ser consultado é o Senhor. Então essa é a teoria que nós crescemos ouvindo. Então não adianta falar que ninguém que está dentro de um templo religioso não compreende dessa teoria. Porque crente é ensinado desde cedo a orar. Então o povo tem a teoria boa. Qual que é a teoria? Perguntar ao Senhor. Mas o problema não é a teoria. O problema está na prática. Porque a questão não está na teoria de perguntar. A questão está na disposição de ouvir e de obedecer. Ah, meu Deus. O texto diz que eles perguntam ao Senhor. E agora, Deus vai dar uma resposta. Perceba que a resposta de Deus, no capítulo 1 do livro de Juízes, não é um conselho. A resposta de Deus, no capítulo 1 do livro de Juízes, é uma ordem. Diga comigo, ordem. Por favor, diga mais forte, diga ordem. Entenda que conselho que Deus nos dá, ou alguém nos dá a abertura de colocar o que nós sentimos. Nos dá abertura de colocar o que nós queremos. Quando é conselho, quando é ordem de Deus, Deus não pergunta a nossa opinião. Quando é ordem de Deus, Deus não pergunta o que a gente quer, Cássia, porque Deus é um Deus carrasco, não. Porque Deus é um Deus tão bondoso que Ele sabe que se a gente colocar a nossa visão, o nosso entendimento, vai dar errado. Aí Deus já desce e diz, não é conselho, é ordem. Oh meu Deus, Deus conhecendo aquele que Ele criou, Ele já desce dizendo, isso aqui não é conselho, isso aqui é ordem. E ordem não te dá abertura para colocar o teu argumento. Oh meu Deus. Cássia, mas qual que é o problema? O problema surge agora. Que Deus vai dar uma ordem no capítulo 1. Deus vai olhar para o povo e vai dizer para Israel nesse tempo, quem vai subir é Judá. Diga comigo, Judá. Guarda essa informação. Deus vai olhar para o povo e vai dizer, quem vai subir é a tribo de Judá. E a segunda informação que Deus vai dar para o povo é, ninguém que está na terra é para ficar na terra. Olha a informação de Deus. Vocês vão entrar. Quem vai entrar, grita Judá. Por favor, grita mais alto. Quem vai entrar? Então a primeira informação é que quem vai entrar é o povo do louvor. Porque a etimologia no hebraico da palavra Judá é louvor, adoração. Então subentende-se que esse é o povo espiritual. Subentende-se que esse é o povo no meio do povo que ora. Esse é o povo no meio do povo que é ligado com Jesus. Só que tem um perigo aqui. Qual que é, Cássia? É o perigo do excesso. É quando o dom que Deus me deu, eu acho que eu não preciso mais de Deus. Porque eu sou tão espiritual. Eu sou tarabai. Eu sou tão... Pra que ouvir pastor? Pra que eu sou tão espiritual? Pra que não? Então eu vou agir. Eu vou gritar pra você ouvir nesse lugar. O céu está dizendo, a espiritualidade não inibe ninguém do erro, que a humanidade vai erguer a mão e dar glória a Deus. Jesus está
está dizendo: o fato de ser espiritual não inibe ninguém da guerra carnal. Jesus está dizendo: pode ser espiritual, mas se quiser tomar decisão do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, vai dar errado. E eu tenho uma palavra de Deus direcionada a alguém, e Jesus está dizendo: eu estou guardando você de você mesmo. Se eu fosse você, eu erguia a mão e jogava na cabeça. Joga a mão na cabeça, porque se ninguém quiser, eu quero Jesus. Jesus está dizendo: eu sei o quanto tu és espiritual, então eu te guardo de você. Tu não vai errar, o temor vai te guardar. Repito, os pastores de congregação que estão a precipícios de uma decisão, assim diz o Senhor: tu não vai errar, o temor vai te guardar. Líderes de departamento que estão a precipício de uma decisão, o céu está dizendo: tu não vai errar, o meu temor vai te guardar. Igreja do Senhor, o meu Deus está dizendo: tu não erra, o meu temor está te guardando. É o povo do louvor, mas é o povo que tem um coração fraco. É o povo que é humano demais, e Deus sabia. E Deus que não vê o agora, vê lá na frente. Deus olha e diz: é para tirar tudo. Aí, no verso de número 19, ainda do capítulo de número 1, o texto de Juízes está dizendo que Judá dá uma olhada. E aqui que é o problema. Quando Judá dá uma olhada, troca-se a ordem de Deus para o conselho. Judá olha o povo dos montes. Quando eles olham o povo dos montes, eles percebem que o povo dos montes não tem nada a os oferecer. E isso aqui é humano. Não tem nada a os favorecer. Por quê? Porque por mais espiritual que alguém seja, vai ter um dia na caminhada que vai vacilar o espiritual com o emocional. E vai esperar da terra aquilo que só o céu pode lhe dar. Eles olham e dizem: esse povo não tem nada a oferecer, então mata. Só que a questão vem agora. Quando eles olham o povo dos vales, que aqui tem o vale tem carro de ferro. O vale tem homem valente. Aí por um momento, Judá olha e diz: se estourar uma guerra, a gente está protegido. Oh meu Deus, se estourar uma guerra, o carro forte vai nos ajudar. Mas se esquecem que Deus disse: não é para chamar para tomar café. Mas se esquece que Deus disse: não é para abrir segredo. Se esquece que Deus falou: tem gente que serve para a comunhão cristã, mas não serve para a comunhão da mesa. Se esquece que Deus deu a ordem lá atrás. Vai abrindo segredo, vai abrindo confiança, vai trazendo para perto. E Deus está observando, vai colocando na mesa, vai alimentando, vai abraçando. Tem alguém chegando e dizendo: o Senhor não está vendo isso não? E do outro lado Judá está dizendo: fique em paz, eu estou orando. E Deus calado dizendo: vai dar errado isso aí. Tem alguém chegando perto e dizendo: será que o Senhor não viu? Será que a senhora não viu? Será que vai precisar perder ainda quanta gente para ajudar a acordar? E Deus está do lado dizendo: eu já dei a ordem, eu já dei a resposta, eu já liberei o comando. Não é para manter, eu vou repetir isso porque eu trouxe uma mensagem para esse lugar. E o céu está dizendo: não é para manter por dó, por piedade ou por misericórdia, seja lá o que seja, aquele que eu já mandei tirar. Porque se manter, a minha mão de tratamento descerá na tua casa. Se manter, tu vai colher. Se manter, o Senhor está dizendo: se manter, o prejuízo vai ser grande. Está mantendo quem Deus mandou tirar. Rebai, tem um varão de guerra aqui nesse lugar.
Perceba que esse é o cenário de Juízes capítulo 4. Qual que é o cenário? É o cenário da ruptura que foi aberta no primeiro. Por quê? Porque tem coisa que não se revela agora. Tem coisa que é o tempo que revela. Perceba que no capítulo 1, versículo 19, eles mantêm quem o Senhor mandou matar. Mas agora, o capítulo de número 4, verso 1, estourou mais uma guerra. E quem é que está no comando da guerra? Em Juízes capítulo de número 4, a partir do versículo 1, é Jabim. Quem é Jabim? É o coordenador dos carros de ferro. Quem é Jabim? É quem tem os segredos. Quem é Jabim? É quem conhece o ponto fraco. Quem é Jabim? É quem tomou café junto. Quem é Jabim? É quem segurou na mão e disse: eu não, pode todo mundo te soltar que eu não te largo. Quem é Jabim? Eu não, pode todo mundo falar, mas eu não. Quem? Não, eu estou do seu lado, eu estou junto, eu abro mão. Quem é Jabim? Jabim é o instrumento do inferno para paralisar Israel. Por quê? Porque a decepção só é grande quando o nível de consideração é grande. Repito, a decepção só é grande quando o nível de consideração é grande. Porque dói, porque eu alimentei, porque dói, porque eu vesti, porque dói, porque eu tratei feridas, porque dói, porque eu acreditei, porque dói, porque eu investi, porque dói, porque eu levantei, porque dói, porque eu acreditei, porque dói, porque eu comprei a guerra, porque dói, porque eu estava lá, eu fui lá, eu estava junto. Aí o texto diz agora, Juízes capítulo 5, verso 7, que lemos. O texto que diz que cessaram. Cessou o quê? Cessou as aldeias de Israel. Ó, a seriedade disso aqui. Paralisou. Paralisou gente de guerra. Só que a preocupação não está quando alguém que nunca fez não faz. Porque quem não soma e não faz, continua não fazendo e não somando. Está ótimo. Só que o problema é quando alguém que soma, que ora, que marcha, está tão ferido que não consegue levantar. O problema é quando alguém que acredita, que investe, está tão ferido que diz: esse ano eu não vou abraçar não. É alguém que está tão ferido que diz: esse ano eu não vou cantar, esse ano eu não vou louvar. É alguém que está tão ferido que está dizendo: esse é o último congresso, não é? Depois desse eu entrego, eu vou entregar o cargo. Eu vim aqui para conversar com você. Tem alguém que está dizendo: esse é o último, eu não aguento, eu não suporto, eu não dou conta, eu não tenho o meu corpo está arrepiado, eu não tenho estrutura. Qual que é a segunda questão desse povo? Que o texto diz que esses guerreiros estão saindo das aldeias e procurando outros lugares. O que é isso? Está procurando cura no lugar errado, está procurando cura onde não tem. Aí o texto diz: está tudo cessado, está tudo parado. E o termo cessar aqui dentro desse contexto traz uma ideia de paralisia. Diga comigo: paralisia. Diga isso mais forte, diga: paralisia. Agora dá uma olhada para esse crente que sentou do teu lado. É festa, dá uma olhada. Quebra esse protocolo seu. Isso, olha para ele. Porque ele não sentou perto de um espectador. Ele sentou perto de um profeta. Só olha. Porque no olhar dele ele vai entender Jesus dizendo para ele que viu ele nesse ambiente de oração. Nesse rebai, ribiante, rebai, axúria. Entenda que a ideia de cessar traz uma ideia de paralisia. E a paralisia está desencadeando 3 fatores. Quais? Não anda. Está paralisado, não anda. Os pés estão amarrados. Não frutifica. Não adora. Não contribui no reino. Em casa está daquele jeito. Não tem vontade de viver, não tem vontade de existir.
só tem vontade de ficar deitado. A vida perdeu o sentido. E terceiro, não avança. Quem ganhou? O inferno. Por quê? Porque o inferno ganhou o campo da mente. Satanás não tem problema em ganhar o campo exterior. Qual que é a arma do diabo para esse século? É ganhar a mente de alguém. Por quê? Porque quando ele ganha a mente, ele ganha a paralisia. Não anda, não frutifica, não avança. Logo também ocasiona para quem está paralisado atrofia muscular. Não tem força. É aquela questão: hoje eu vou, mas hoje não vem. É aquela questão: hoje eu faço, mas eu não tenho mais força para fazer. A segunda coisa que é preocupante é a perda de sensibilidade. Quer ver? Sentia o Espírito antes, mas agora não sente mais o mover. Isso é preocupante. Agora não sente mais o sentimento de ser cheio do Espírito. Quer ver? O culto é mecanizado, o culto é paralisado. Outro comportamento é o comprometimento da função. O comportamento já está mudando, já não quer mais dar paz do Senhor, já não quer mais conquistar no departamento, já não quer mais caminhar junto com os outros irmãos. Qual que é o outro? O outro que ocasiona: a circulação está prejudicada. Deus não se movimenta mais dentro dele, Deus não se movimenta mais dentro dela. E por último, é dores intensas demais. Por quê? Porque uma legalidade foi aberta no passado. Mas aí, qual que é a proposta do inferno, Cássia? É isolamento. Qual que é a proposta do inferno, Cássia? Solidão. Qual que é a proposta do inferno, Cássia? Melhor não acreditar mais. Qual que é a proposta do inferno, Cássia? Te isolar para te matar. E qual que é a proposta do céu? Te curar, renovar, eu estou pregando, tratar. Qual que é a proposta do diabo? Te lançar a uma doença psicossomática que tu nunca mais se levanta. Te lançar a um pecado que tu nunca mais consegue se levantar. Mas qual que é a proposta do céu para esse lugar? Jesus está dizendo: a minha proposta é resgate, cura, tratamento. Resgate, cura, tratamento. Eremai. Juízes capítulo 4, verso de número 7. A parte A está dizendo: cessaram, ninguém mais quer guerrear, ninguém mais quer pelejar. Mas o texto carrega um até. Grita comigo: até. Diga isso mais forte, grita até. Ô Cássio, o que é até? Até é um limite que alguém coloca. Perceba que cessaram as guerras, ninguém quer guerrear. Cássia, mas isso veio de genealogia, isso veio de geração, isso veio da minha parentela. Pois é, não dá para organizar aquilo que já veio, não dá para mudar aquilo que já veio, mas dá para mudar o comportamento a partir daquilo que lhe aconteceu. Eu vou repetir para alguém entender. Jesus está dizendo: não dá para mudar o que aconteceu, não dá para voltar e mudar. Mas o céu está dizendo: você precisa entender algo libertador nesse culto aqui. Chegou em você, mas acaba em você. Eu queria que você erguesse a mão para receber isso aqui, por favor. Jesus está dizendo: chegou em você, chegou na sua pessoa, chegou na sua família, chegou aonde você congrega, chegou no departamento. Mas assim diz o Senhor: acaba em você. O céu está dizendo: chegou o tempo, chegou o ano de mudar esse ciclo. Jesus está gritando para alguém: chegou o tempo, chegou o ano de mudar esse ciclo. Jesus está dizendo: a traição não vai entrar no teu casamento. Jesus está dizendo: a falência não vai entrar nos seus filhos. Jesus está dizendo: oh meu Deus do céu, a falta de fé, a falta de
gosto disso. Por quê? Porque ela não está esperando ninguém e por ninguém. Ela já está dizendo, eu já fui curada daquilo que precisava ser. O inferno queria me isolar e me fazer desacreditar de todo mundo. Então eu não tenho esse problema. Eu sei que Deus pode me apresentar gente crente. Eu sei que Deus pode me apresentar gente espiritual. Segunda coisa, ela está dizendo, eu não estou esperando ninguém se levantar por mim. Eu não estou esperando por ninguém. O que é? Eu vou me levantar. Eu vou me posicionar. Eu estou pregando para alguém nesse culto aqui, e o céu está dizendo, o problema é que quando espera assim não vem, você continua no ciclo da decepção, e o diabo te fazendo escravo dele. Mas assim diz o Senhor, o ciclo vai mudar essa... Até que eu, Débora, me levantei. Até que eu, mulher de Deus, me levantei. Até que eu, homem de Deus, me levantei. Até que eu, dirigente de igreja, me levantei. A depressão ia me matar, mas eu me levantei. Ah, meu Deus do céu, a traição ia me matar, mas eu me levantei. O laço era para ter me pegado, me estraçalhado e me jogado dentro de uma sepultura, até que eu me levantei. Era para acontecer um desastre na família, até que eu me levantei. Eu estou pregando e motivando a sua fé nesse lugar. Jesus está dizendo, tem um exército meu se levantando aqui. Se eu fosse você, eu erguia essa mão, Quem não gosta de barulho, quem não gosta de renovo, quem não gosta de Pentecoste, eu te respeito. Mas eu estou pregando para um povo que está em guerra aqui. Eu estou pregando, tem um varão de Deus andando nesse lugar. Tem um varão de Deus caminhando aqui. Tem um varão de Deus caminhando nessa igreja. Eu estou pregando para alguém, eu vou descer. E Jesus está dizendo, a ordem é, levanta, que a palhaçada do inferno vai acabar. A ordem de Deus é, levanta, que a palhaçada do inferno vai terminar na tua casa, vai terminar no teu ministério. Levanta, levanta, levanta. Eu vou pregar até você entender. Isso é guerra, então entra. 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 Entra, entra, entra. Ergue as duas mãos. Assim diz o Senhor, peleja por você. Tem gente que está amarrado da cabeça aos pés por uma guerra espiritual que você não consegue sair dela. E Jesus está dizendo, chegou em você, mas não passa de você. Eu vou falar. Tem gente que não está aguentando, suportando vencer algumas coisas no secreto. Cultua, mas em casa está se rendendo ao pecado. E Jesus está dizendo, chegou em você, mas não passa de você. Essa é a noite de um posicionamento nesse lugar. O inferno vai ter que entender. O inferno vai ter que entender que chega em você, mas não passa. Então, com a mão erguida agora, meu irmão, esquece o irmão do teu lado, tá? Esquece se o irmão não dá glória, problema dele. Se a irmã não entrar, problema dele. O Senhor me deu uma ordem aqui. Eu vejo pelos olhos espirituais 2 varões de guerra, anjos de guerra, que descem nesse lugar. Vai cortar cadeias espirituais. Tem gente que vai ser renovada aqui. Tem gente que vai pular da cadeira. O mover de Deus está chegando. Tem um romper sobre o teto espiritual dessa igreja. E Jesus está dizendo, eu já dei ordem aos anjos a respeito de alguém. Entra, 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 entra. Até que eu me levantei. Até que eu me levantei. Até que eu me levantei.
morte caindo. Tem laço de morte caindo. Iribia chora calabai. Ora lá, olha lá. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Você vai fazer diferente do que o seu pai fez. Você vai fazer diferente do que a sua mãe fez. Você vai fazer diferente do que fizeram com você. Você está se levantando. Porque esse medo de entrar no relacionamento, você está se levantando. Porque esse medo que te aflige, que te oprime, Jesus está dizendo: chegou, mas não passa. Eu tenho um teremiacho. É resposta que tu quer. Coloco de novo a aliança sobre a sua mão. E teremiacho, Laura, nesse tempo, diz o Senhor, é tempo novo, é tempo novo. Levanta. Até que eu me levantei. Senta aí. Senta aí. Deus está aqui. Juízes capítulo 5, verso 7. Até que eu, Débora, me levantei. Perceba que o texto está falando que existe 2 levantares. Quantos levantares? Quantos levantares? Então entenda que no ambiente corrompido, Débora entendeu: não dá para levantar ninguém se eu não me levantar. Não dá para me levantar ninguém se eu não tratar o que precisa ser tratado. Então, enquanto o diabo está pensando que ganhou a guerra, tem alguém no anonimato dizendo: me cura. Enquanto o diabo está pensando que ganhou a guerra, tem alguém no anonimato dizendo: para que isso, Jesus? Qual que é o aprendizado disso? Aí agora, depois que ela se levanta com a decisão de obedecer, o texto diz, na continuação do verso 7, levantei-me por mãe de Israel. Perceba o impacto disso aqui. Débora se levanta para ela mesma, ela se organiza. Que é isso? Ela tira as armas da mão do inferno. Os lugares que o inferno te atacava. Oh meu Deus. Quando ela se levanta, o diabo perde munição. Quer ver? O diabo procura rejeição, não tem mais jeito de entrar. O diabo procura traição, não tem mais jeito de entrar. O diabo procura o espírito vingador, não tem mais jeito de entrar.
O diabo procura o espírito murmurador, não tem mais jeito de entrar. O diabo procura o espírito de pecar, eu já me levantei, não tem mais jeito de entrar. O diabo procura o espírito do destemperamento emocional, eu já me levantei, eu estou equilibrada. Aí o inferno entendeu, não dá mais, perdemos a guerra. Tem alguém se levantando dentro do arraial. Quando Débora se levanta para ela está emitindo uma mensagem espiritual. Deus, já estou pronta para me posicionar. E no restante do verso de número 7, o texto diz que agora, olha o impacto disso aqui. Olha o impacto desse levantar. Quem guardou as espadas, quem correu do arraial, está voltando e está dizendo, se você vai guerrear, eu também vou. Quem guardou as espadas, quem não queria mais, está olhando para uma mulher que está se levantando e está dizendo, eu também vou me levantar. Por quê? Porque o levantar de uma pessoa em Deus destrava cenários. Me deixa pregar de novo aqui para alguém entender. O levantar de um homem de Deus, o levantar de uma mulher de Deus destrava cenário. Me deixa pregar nessa nuvem aqui. O céu está dizendo, o teu levantar vai destravar o cenário daquela casa. Oh meu Deus, o teu levantar vai destravar o cenário daquela congregação. O teu levantar vai destravar o cenário daquele departamento. É por isso que é tanta guerra, é por isso que é tanto levante. O céu está dizendo, o teu levantar destrava cenário e levanta muita gente com você. Repito, porque o céu está dizendo, o teu levantar destrava cenário e vai levantar muita gente contigo. A ordem de Deus é levanta. Primeiro, o levantar dessa mulher destrava o cenário. Israel quer guerrear agora. Israel quer pelejar. Segundo, o levantar desta mulher está destravando o destino de outra. Eu vou repetir porque alguém precisa entender isso aqui. O levantar de alguém, além de destravar cenário, destrava destino. Quer ver? Débora se levanta. Não existe conexão até então entre Débora e Jael. Por quê? Porque Jael está no deserto, Débora está no governo. Mas o impacto do levantar de Débora é tão grande que está destravando o destino de Jael. Quando Débora se levanta em um governo que mulher não podia se levantar. Quando Débora se levanta, e o levantar de Débora não é um levantar feminista que alguém prega por aí, não. O levantar de Débora é um levantar que ela tem esposo, ela tem filhos, ela está sobre a missão de alguém. O levantar de Débora é um levantar bíblico. Por quê? Porque de dia ela atende na palmeira, mas de noite ela é esposa, de noite ela é mãe, de noite ela está cuidando. Quando Débora se levanta, Jael do deserto está entendendo. Se Débora se levantou, eu também posso. Repito, se Débora se levantou, eu também posso. Oh meu Deus do céu. Quando a mensagem chega no deserto, a Bíblia diz que tem uma mulher, qual o nome dela? Grita Jael. Por favor, melhor esse grito, diga Jael. Olha aqui pra mim, como é que está a casa de Jael. Vou te contar. O marido de Jael é Éber. Quem é Éber? Éber é Queneu. Éber é da descendência de Jetro. Mas por um momento, na humanidade, Éber decidiu se afastar do Senhor. Ele pega a tenda, vai para longe da comunidade e faz amizade com Jabim. Há quanto tempo essa mulher está aguentando um marido afastado dentro de casa? Há quanto tempo essa
essa mulher está aguentando alguém que está fora do propósito dentro de casa. E o problema é que o diabo usa essa via para massacrar. O problema é que o diabo usa essa via para humilhar. E eu não estou falando só na pessoa de mulher, de homem também. Porque quando a mulher é desequilibrada, meu Deus do céu, mas tem um grito ecoando no deserto. Qual é o grito? Jael entendeu. Se Débora se levantou, Satanás não vai se andar na minha casa mais não. Quem que é Jael? Formada no deserto. Qual que é a função dessa mulher? Armar tenda. E as tendas que ela armava precisava ser firme e estável, resistir ao vento. Que isso? Jael tem habilidade, Jael tem ferramenta, mas Jael também sabe usar a ferramenta que tem. Perceba que na função dessa mulher parece que ela nunca vai ser vista, parece que a função dela não é essencial para a sobrevivência. É muito tempo fazendo a mesma coisa. Tira estaca, põe estaca. Tira estaca, põe estaca. Aí tem alguém dizendo, está fazendo de novo porque foi reprovada. Aí tem Deus dizendo, não, está acontecendo de novo porque eu estou te dando experiência. Eu vou repetir para alguém entender. Tem alguém dizendo, está acontecendo de novo porque alguma coisa está errada. E o céu está dizendo, não, está acontecendo de novo porque eu estou te dando experiência. Eu estou te dando experiência. É por causa dessa mulher que a casa está de pé. Aí quando o céu percebe que ela quer se levantar, Jesus monta a oportunidade. Isso aqui é lindo. Débora acabou de vencer lá. Para onde está indo o inimigo? Para a tenda de Jael. Eu gosto disso aqui. Aí o texto diz que Jael sai ao encontro. Peraí, Jael é do deserto, mas tem coragem. Ela chega perto do inimigo e diz, vem aqui na minha tenda. O ambiente é comum, mas no teu ambiente você ganha. No meu, quem ganha sou eu. Quando o inimigo chega na tenda de Jael, ela não usa ferramenta que ela não tem. Acho que ela faz. Ela usa a habilidade que ela tem. Mas é na habilidade que ela tem que o céu dá vitória no meio à guerra. O que que ela tem? Estaca e martelo. Vou repetir. O que que ela tem? Estaca, martelo e coragem. O que é que eu tenho? Estaca, martelo e coragem. Cássia, tem alguém dizendo que eu não tenho nada, mas o céu está dizendo, tem martelo, tem estaca. Tem alguém jurando que dessa eu não sobrevivo, e o céu está dizendo, tem martelo, tem estaca e está dentro da tenda. Tem alguém dizendo que dessa eu não saio, e tem Jesus gritando, tem martelo, tem estaca. Eu vou transformar o comum no incomum. Eu estou pregando para alguém, o céu está dizendo, o que tu precisa para vencer essa guerra não está fora, não está na munição de alguém, está na tua. Martelo e estaca. Eu vou repetir até alguém entender. O céu está dizendo, a ferramenta eu já te dei, e eu te dou ousadia para usar aquilo que eu te dei. Segura na mão de alguém. Tem martelo e tem estaca. Tem martelo e tem estaca. Então por que ainda está se andando lá dentro? O céu está dizendo, tem martelo e tem estaca. Então por que ainda está fazendo o que quer fazer, chegando na hora que quer chegar? Jesus está dizendo, tem martelo e tem estaca. Então por que está por que está achando que pode fazer do jeito que quer, da maneira que
alguns segundos de adoração. E pega o martelo. Pega a estaca. Pregador, pega o teu martelo, pega a tua estaca. Meu irmão, pega o teu martelo, pega a tua estaca. Minha irmã, pega o martelo, pega a estaca. Você consegue adorar Ele por alguns segundos? Olha o renovo de Deus. O que tu precisa para vencer, já coloquei nas suas mãos, diz o Senhor. Eu vou repetir porque alguém tem que entender. O que tu precisa para vencer já está dentro da tenda. Pega, 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 pega. Olha o renovo que desce agora, ó. Como um sopro suave do Espírito. Esse renovo é um renovo de coragem. Fique em pé no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. A mão direita você vai colocar sobre o seu coração. E a esquerda você vai estender assim. Feche os seus olhos. O que eu vou dizer aqui é para crente espiritual. E eu não estou mexendo com as suas emoções. Eu não gosto e não sou disso. Mas eu estou recebendo um comando de Deus aqui. E o meu Deus está dizendo: eu vou passar na casa. E tu vai sentir quando eu passar perto de você. A minha mão vai tocar a tua. E eu estou te habilitando a usar a ferramenta que já te dei. Porque é uma guerra invisível que cessa hoje, diz o Senhor. Eu estou passando na casa. Olha eu caminhando. Esse barulho sou eu te visitando. Essas lágrimas sou eu te enchendo. Coragem e ousadia, porque eu te levanto hoje. Eu te levanto com autoridade, ó. Eita, recebe o renovo de autoridade. Tem profetisas do Senhor se levantando aqui para marchar naquela casa. Tem homens de Deus se levantando aqui para marchar naquela empresa. Tem homens de oração se levantando nesse altar para marchar naquela igreja. Usa a ferramenta que eu te dei dentro de 3 segundos. 3 segundos. A glória de Deus vai encher esse lugar. Todo embaraço seja agora desfeito. Eu conto 3. Aonde tiver um impedimento, que ele seja desfeito agora. Eu conto 2. Aonde tiver um incrédulo, Jesus, toma ele no meio do fogo que vai descer. Eu conto 1. Aonde tiver alguém que está sendo habilitado para usar a ferramenta agora. Seja cheio do poder de Deus.
Tem alguém aqui que entendeu que essa mensagem é com você. E você entendeu que perdeu o posicionamento, se afastou. Não está mais servindo ao Senhor. Há um convite de Jesus aqui, não meu, para você. Aí na galeria, aqui embaixo. E o céu está dizendo, é tempo de retornar para o teu lugar. Eu repito porque é um grito de Deus aqui. Deus está gritando nesse lugar. Se alguém se afastou, entenda. O céu está dizendo, volta para a posição que não era para você ter saído. Tem alguém aí em cima, alguém aqui embaixo. Se você está perto de alguém e você conhece essa pessoa, agora é uma guerra. O diabo trava, o diabo não... o inimigo trava a mente, trava os pés. Mas o céu está gritando no seu coração nesse lugar. Você não veio aqui como espectador, você veio aqui como alguém que é para ser alcançado pelo céu. Cadê a primeira pessoa para se reconciliar? Você está aqui. Meu irmão, você está aqui. O céu te achou aqui. Meu irmão, o céu te achou aqui. Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus? Cássio, eu preciso me posicionar, porque através do meu posicionamento a minha família vai vir comigo. Cadê você? Tem alguém vindo ali, ó. É duas? É uma ou duas? Uma? Vem, minha irmã. É duas? Você também, filho? Vem. Tem duas. Cadê alguém? Cadê alguém para acolher esses irmãos aqui? Por favor, me ajude. Cadê a terceira pessoa? Cadê uma irmã para acolher essa irmã? Por favor, tá vindo, obrigado. Cadê a terceira pessoa? Assuma o lugar que você não deveria ter saído. Eu estou insistindo porque o Espírito de Deus está insistindo ao meu espírito aqui. Cássia, mas eu fui decepcionado. Pois é. O céu quer que você assume o teu lugar de novo. Eu insisto e peço. Põe a mão sobre a sua cabeça e eu oro por você. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi pregada nesse lugar e o seu nome foi glorificado aqui. Há vidas que entenderam que o Senhor fala e tem gente voltando munido para casa para vencer a guerra silenciosa que deixou lá. É um tempo novo, é um ciclo novo. Senhor, o Senhor levanta mulheres de Deus, homens de Deus aqui nesse lugar. E eu oro, Senhor, para quem foi alcançado pela tua palavra. Porque como eu pedi para os meus irmãos colocarem a mão sobre a cabeça, eu oro pela guerra que foi instalada na mente deles. Em nome de Jesus eu dou uma ordem nesse lugar. E a ordem é simples e rápida. Toda a bagagem que Satanás trouxe para a mente do meu irmão e para a mente da minha irmã, eu estou dando uma ordem que agora é para sair desse lugar. Em nome de Jesus, que o céu possua os campos de batalha da mente do meu irmão e da minha irmã. Possua por completo. Possua as áreas que precisam ser possuídas. Que eles saiam daqui sentindo o renovo da tua glória. Escreve, Senhor, esses nomes no livro da vida. Se por hora esse meu irmão, essa minha irmã se afastou e retorna, Senhor, dá a estrutura para eles aguentarem, que eles voltem para casa, Senhor, sem nenhuma legalidade do inimigo sobre a vida deles. Nós como igreja, como igreja reunida nesse lugar, nós abraçamos eles no corpo e de volta ao corpo, em nome de Jesus. E eu lhe peço que aonde tiver alguém que recebe dessa palavra, Senhor Deus, que ele seja cheio da tua presença e saia daqui renovado da tua glória, em nome de Jesus.